Olá, amigos do Sistema Verdes, eu sou Alexandre Mota, estou aqui ao lado do grandiosíssimo Tom Barros, hoje não só para comentar, mas para aprender também, e a gente vai estar aqui falando da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, Fortaleza enfrentando o Brasil de Pelotas, lá no sul do país, 30ª rodada, que no primeiro turno, né, o Leão bateu os Chavantes ali por 2-0, né, Tom Barros? Abraço para você, Alexandre. Olha, eu vou dizer a você, aqui naquele primeiro jogo, jogo que eles chamam de jogo de ida, que seria, portanto, o jogo dentro de casa, o Fortaleza teve 5 desfalques. Por que eu trouxe essa lembrança? Porque hoje ele tem 3 desfalques. Houve 5 aqui, inclusive a ausência do Gustavo, grande artilheiro Gustavo, isso foi que jogou. E o Fortaleza ganhou sem problemas, mesmo com 5 desfalques. 2-0, gol de Dodô e Diego Jussani. Se estabeleceu até o treinador deles, o Klemer, aquele foi campeão do mundo pelo Internacional, jogou aqui no Ferroviário como goleiro, né, muito conhecido nosso, maranhense. Ele papocou naquela ocasião, perdeu a vaga com o time do Brasil de Pelotas. Resultado, hoje teremos, portanto, o chamado jogo de volta. Nas circunstâncias atuais, você pode observar que daquele jogo, acho que foi da 11ª, desculpe, 11ª rodada até aqui, Fortaleza cresceu, disparou e o time do Brasil foi ficando inclusive muito perto ali da zona de rebaixamento, ele sairá pouco, numa dificuldade muito grande. Então, claro que teoricamente, pela campanha, pela situação, as coisas são melhores para o Fortaleza, respeitando-se, porém, a história de jogar no Bento de Freitas, de vez por outra, o time do Brasil de Pelotas, ele complica. Brasil de Pelotas que tem também no seu elenco o Thiago Cametá, o Las Pernambucano, né? Atletas que tiveram passagens aqui no arquirrival, o Ceará, e que vai enfrentar hoje o Fortaleza às 8h30 no estádio Bento de Freitas, mas é um jogo importante também para a tabela, né, Tom? Como você já disse, o Brasil de Pelotas está lá em 14º, né? Tem ali 34 pontos, enquanto Fortaleza é o primeiro, segue com 53, mas os adversários já jogaram. Goiás empatou sua partida e o CSA venceu. Então a distância ali para o segundo e terceiro colocado está apenas 3 pontos. Apenas um detalhe. As condições, como nós estamos analisando aqui, são melhores para o Fortaleza, mesmo com os desfalques. Não, vejamos, Boeck fora. Sim, mas o Max ele entrou muito bem naquele jogo. E entrou num sufoco. O time, inclusive, fez um gol para 2-1 e partiu para tentar o empate e ele não apresentou nenhum sinal de inquietação. Serenidade e tranquilo, confiança. Então isso foi importante, acho até que foi por isso, Alexandre, que o Rogério Ceni o conservou, sabe? Tenho a impressão, o Marcelo Boeck ia cometendo alguns deslizes, eu acho que o Ceni entendeu que chegou a hora de o Max ter a sua oportunidade. Porque o Marcelo Boeck, só para direito de informação, ele não está lesionado. Isso. Ele treinou com os companheiros, já correu por volta ali do gramado, né? No contra o São Bento, disse ter sofrido umas 2 pancadas. Isso. E aí acabou sendo substituído, mas não está lesionado, está no elenco principal e foi apenas sacado da equipe. Vamos ver, o Rogério Ceni, ele escondeu tudo, né? Nós tentamos fazer a cobertura do treinamento, foi tudo fechado, como é que nós vamos analisar? Então nós vamos supor, é diferente. Analisar é quando você tem um quadro de treinamento, já o treinador faz as substituições, você tem uma ideia daquilo que ele vai apresentar, modelo tático assim. Como tudo foi escondido, portão fechado, ninguém teve acesso a absolutamente nada, então nós vamos para suposições, que é diferente. Na minha suposição, se você vai pelo trivial, o Pablo, que inclusive nesse jogo com o Brasil de Pelotas aqui, na vitória 2-0, ele jogou de volante. O Pablo jogou de volante. Então a possibilidade dele jogar na lateral direita, eu acho que é maior. Por quê? Porque o Bonilha seria para o lugar do Felipe, ou o Derlei, mais para o Bonilha, tá certo? E então teríamos as 3 modificações. Vocês perguntam, isso poderia comprometer a produção tricolor? Não, até porque esses jogadores já atuaram inúmeras vezes nas diversas posições. Até eu fico tranquilo com relação à produção do Fortaleza. Agora, às vezes nós devemos ficar atentos a essas circunstâncias de times que estão embaixo, cá embaixo, não raro, pela necessidade de fugir do rebaixamento, e a distância dele é 3 pontos apenas do time do Brasil, tem que sair, às vezes ele se supera. Apenas isso, o cuidado que o Fortaleza deve ter, mas em termos produtivos, na colocação que se faz de uma equipe e outra dentro daquilo, apenas essa observação. Com relação aos desfalques, né, o Tom Barros já disse, mas só para repassar, Marcelo Boeck, né, não estará na partida, o lateral direito, o Tinga, também não estará no jogo, e o Felipe, que está suspenso, né? Terceiro cartão amarelo, vai dando lugar. A gente acha que é o Nenê Bonilha, mas tem ali a disputa com o Derlei, né? É, o Derlei, exatamente.
Olha, apenas uma advertência que eu faço é o seguinte, veja o caso do Brasil, o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, essas circunstâncias do futebol Série A, Série B, tudo, é que coisas assim incríveis acontecem. O Brasil perdeu dentro de casa para o Oeste 3-1. Placar até por dentro de Freitas, né? 3-1. Então, na rodada seguinte foi ao Moisés Lucarelli, no que supostamente seria um desafio muito maior, entretanto ganhou lá dentro de São Paulo e desempregou o Marcelo Chamusca. Então são essas coisas do futebol, razão pela qual estou eu advertindo para o cuidado que o Fortaleza deve ter com essas situações que às vezes acontecem, porque se você buscar o lado produtivo, em conjunto, a parte coletiva, como eu gosto de me referir, o Fortaleza está numa situação, convenhamos, bem superior. O Brasil venceu a Ponte Preta por 1-0. Fortaleza também vem de vitória, né? Venceu o São Bento por 2-0. Mas o que a gente tem que destacar também, e aí é um fator que pesa contra o Leão, é o retrospecto que ele vem tendo como visitante. Isso. Dos últimos 4 jogos foram 4 derrotas, né? Então isso também pesa, né, ali na atmosfera também para o adversário. Eu até nem sei, rapaz, nesse retrospecto foi interessante você citar nesse retrospecto, porque o Fortaleza está 4 jogos sem vencer fora. Em compensação, ele fez fora cada coisa inacreditável, porque foi fora de casa, dentro do estádio do Guarani de Campinas, não é? Que ele promoveu uma das maiores viradas desse campeonato Série B. Ele estava perdendo por 2-0 e ganhou de 3-2. Foi um negócio fantástico e foi fora de casa, né? Tem isso também. Exatamente. Então, jogo do Fortaleza e Brasil de Pelotas no estádio Bento de Freitas, às 8h30. A gente vai trazer todos os detalhes 1 hora antes, seja no Diário do Nordeste, TV Diário, Globoesporte.com, rádios também, AM 810, todos os detalhes para você ficar ligado no Jogo do Leão nesta sexta-feira. E, para falar também do fim de semana, né, só passar alguns jogos que a gente estará acompanhando, fim de semana que é de eleição, mas também a gente tem que ter a mão na consciência na eleição e também o olho ali na telinha, no rádio, porque tem jogo e é jogo da Fares Lopes. Floresta enfrenta o Ceará no estádio Presidente Vargas, o Iguatu pega o Pacajus no Morenão, Horizonte enfrenta o Fortaleza no Domingão e o Caucaia enfrenta o Ferroviário no Raimundo Oliveira, que é um estádio em Caucaia. Isso, os Jogos da Fares Lopes todos acontecem no sábado às 16 horas, rodada final, 7ª rodada, e que é importante porque Ferroviário e Caucaia já estão classificados, mas ainda restam ali 2 vagas para 5 equipes. A única equipe que não disputa mais nada é o Ceará, que já foi eliminado. O Vozão, que inclusive nem conseguiu uma vitória sequer o Vozão ainda não conseguiu, contratou o técnico, né? O técnico que veio de uma conquista no Campeonato Brasileiro com o Fluminense, mas o Vozão ainda está tentando ali conseguir a sua primeira vitória, quem sabe aconteça aí no estádio Presidente Vargas. Vou agradecendo aqui a presença do Tom Barros. Lembrando, acompanhe todos os detalhes com a gente aqui do Sistema Verdes Mares através de todos os nossos veículos. Vamos trazendo tudo que você pode ter de informação sobre o futebol cearense. Muito obrigado.